Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar um texto. 1 Crônicas, capítulo 13, verso de número 5. Até o verso 12. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins. A arca sobre a qual o seu nome Yahvé é invocado. Da casa de Abinadab transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo especial conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Yahvé acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado seu companheiro Uzá. E até nossos dias, aquele local é conhecido como Pérez Uzá, a punição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Amém. Glória a Deus. Eu estou feliz porque o Senhor tem falado ao meu coração algumas coisas. Eu fico muito maravilhado quando Deus fala, principalmente quando você tem várias coisas, vários problemas, várias situações, e você precisa de uma resposta. O segredo da oração, como eu digo sempre, não é Deus te ouvir. Você não precisa orar para Deus te ouvir. Nunca precisou. A oração não é para Deus te ouvir. A oração é para você ouvir Deus. A oração é para você matar a sua carne, calar a voz interna que você carrega, voz do medo, voz da raiva, voz do estresse, voz da ansiedade, voz da preocupação. E aí quando você cala todas essas vozes, você ouve Deus. Mas você só consegue calar essas vozes quando você passa um tempo em oração. E um tempo longo, não é um tempo curto, não, é um tempo longo, é estar na presença de Deus até ouvir a sua voz, até ouvir a resposta de Deus, a resposta que nós já temos dentro de nós, não a resposta que nós queremos que Deus aceite, mas a resposta que vem dele e nos direciona. Então, por muitos dias eu tenho estado aflito e tenho estado questionando Deus sobre muitas coisas, mas muitos dias tenho orado ao Senhor, procurado orar ao Senhor. Uma coisa que eu evito muito fazer, porque eu sou de uma escola que ensina que púlpito não é lugar de desabafo. Púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. Então, eu não falo as minhas necessidades, os meus problemas aqui. E às vezes passa até uma imagem errada, né? Porque parece que não há problema. Mas não é essa a questão. A questão é que às vezes você não fala, mas você carrega dentro de você. Você não fala, mas está explodindo por dentro.
Você não fala para ninguém, traz um sorriso no rosto, mas só Deus sabe como o teu coração está agitado. Só Deus sabe o quanto você está com medo. E medo de muitas situações. Medo do amanhã, medo do futuro, medo das decisões, medo do ministério, medo louco, medo razoável, medo racional, medo irracional. E essas coisas, elas abafam a voz genuína de Deus. Por isso que eu gosto quando a missionária Kélia canta aquele louvor da voz de Deus. Porque às vezes a gente tem que parar para ouvir a voz de Deus. Parar com tudo. Só que aí a gente é igual criança birrenta. A gente não quer parar, a gente quer ficar agitado, reclamando, lamentando, cobrando, até que acaba as forças. Talvez essa geração não experimentou, mas na minha época, quando a minha mãe me disciplinava, a gente chorava até acabar as lágrimas, até acabar as forças. E a mãe e o pai não iam lá para agradar depois que disciplinado, deixava chorar. Aí a hora que acabava as lágrimas, aí a gente estava pronto para ouvir o que ela tinha para falar, o que ele tinha para falar. Deus faz isso. Deus permite você se estressar até onde você quer se estressar. E eu sou um pastor muito preocupado, que às vezes eu quero meio que cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Eu fico olhando a gata lá em casa, ela tentando cuidar dos gatinhos ao mesmo tempo e não dá conta. E eu fiquei olhando e falei, às vezes eu sou igual essa gata. Eu quero, mas eu não vou dar conta. E aí o Senhor falou para mim, mas não é para você fazer isso. Existe um princípio no que eu estou agindo. Eu quero que eles ouçam a minha voz, não a sua voz. Eu quero que eles ouçam o que eu tenho para dizer e não o que você tem para dizer. É por isso que você não vai dar conta de resolver, porque não é para resolver. E aí eu fui observando essas coisas, e aí eu fui entendendo, até que eu ouvi a voz de Deus. E que voz maravilhosa, que voz poderosa. É tão tremendo quando você ouve a voz de Deus, que as águas que estão agitadas, elas param no mesmo momento, né, Gleice? É tão maravilhoso quando você ouve a voz de Deus, que tudo aquilo que na tua cabeça estava para dar errado, desaparece. E aí você ouve a voz dele e fala, estou nem aí, agora vai ser do jeito dele, da maneira dele, aleluia. Eu sei que ele está no controle de todas as coisas, oh aleluia, glória a Deus. E é essa intimidade que nos dá essa tranquilidade. E quando eu leio esse texto que nós lemos hoje, eu começo a perceber uma diferença entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. E a diferença não eram as estratégias de governo, a habilidade pessoal. Não, a diferença principal é que enquanto Davi não quer reinar sem a presença de Deus, Saul não se importa. Saul não está nem aí se a presença está lá ou se a presença não está lá. Para ele o que vale é resultado. Para ele o que vale é a propaganda. E nunca vivemos uma época tão forte de propaganda como vivemos hoje. O que vale é o clique, o que vale é o like, o que vale é o compartilhamento, é a foto, é o vídeo, é a imagem. O que vale é o que os outros vão dizer, é o que vai ser comentado, é o que vão falar de nós. O que vale é isso. E nisso alguns não querem saber o que é que Deus está pensando. Há uma igreja em Apocalipse que Jesus está do lado de fora da igreja. E eu não sei se você leu a carta às 7 igrejas, eu te indico que você leia.
A igreja que não tinha problemas era exatamente a igreja de Laodiceia. Não havia divisão na igreja de Laodiceia. Não havia discórdia. Não havia guerra como havia na igreja de Coríntio. Não havia uma inimizade, uma briga como na igreja de Colossenses. Não havia um querendo derrubar o outro. Não, a igreja de Laodiceia era uma igreja estabilizada, irmã Doraci. Ela não precisava de dinheiro. Pensa numa igreja que não tem dificuldade como nós temos de achar um salão que caiba no nosso orçamento. Era a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não se preocupava com o calor como a gente preocupa, porque eles colocariam quantos ar-condicionado eles quisessem. A igreja de Laodiceia faria a festa que eles quisessem fazer, porque não havia dificuldade nos recursos. Não, a igreja de Laodiceia era rica, era uma igreja poderosa na sociedade, amada, e eu acredito que era ela lotada essa igreja. Você passava na frente da igreja, igual meu filho, olha quanto carro. Passava na frente da igreja e via tanto carro na frente da igreja, falava, meu Deus, Deus está nessa igreja. E de repente, você continua lendo o texto e você ouve um Jesus que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, aleluia. Oh, lá, blá, xarábia, né, barrastecai. Porque alguns não se importam de viver sem a presença de Deus, de tomar decisões sem Deus dar o veredito, sem Deus dizer vai para cá, vai para lá, faz assim, faz assado. Não, eles não querem saber, porque estamos na era do consumismo. Então eu tenho um celular agora e daqui a um ano eu quero outro, porque esse já não vale mais. Então eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar de casa, eu tenho que trocar de roupa, porque eu estou na era do consumismo, e o que vale é eu ter as coisas. E isso tem entrado na igreja, e aí as pessoas vêm para o culto querendo uma resposta de Deus, do jeito que elas querem, e se Deus não responde como elas querem, não quero ficar mais aqui, eu quero um lugar onde Deus vai falar o que eu quero ouvir. E a Bíblia vai dizer que nos últimos dias haveria comichão nos ouvidos, porque muitos não suportariam a sã doutrina, mas amontoariam para si doutores segundo os seus próprios desejos, doutores que iriam falar o que eles querem ouvir, e não aquilo que é a Bíblia dizendo, a palavra dizendo. Então pessoas que não estão preocupadas se a presença está ou se a presença não está. Essa era a diferença de Davi para Saul. Saul reina 40 anos, e desses 40 anos, só 2 anos o Espírito esteve com ele. No segundo ano, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno entrou em Saul. E como tem gente reinando debaixo de um espírito maligno, mestres que andam segundo a sua própria verdade, o seu próprio desejo. E qual é a surpresa? A Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma apostasia, mestres amantes de si mesmo, delirantes, cobiçosos, desobedientes a pai e mãe, incautos, ingratos, pessoas que não honram, desonram. Qual é a surpresa? A Bíblia está dizendo que iria acontecer, mas a Bíblia também diz, missionária Gleice, que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens teriam sonhos, os vossos velhos visões, profetizariam, aleluia, porque em todo tempo
tempo sempre haverá aquele que busca a vontade de Deus, aquele que quer a presença de Deus. Se tem Saul reinando, Deus está levantando Davi para buscar a presença. Deus está levantando Davi para fazer a diferença. Deus está levantando Davi para mudar a realidade. Aleluia! Oh, Saul nunca se preocupou em trazer a arca novamente a Jerusalém. A arca já estava perdida há 20 anos. E ele não se preocupava com isso. E aí sabe o que acontece? No reinado de Saul, tem a pia de bronze, tem a mesa da proposição, tem o altar do incenso, mas não tem a arca de Deus. Pia de bronze, pão da proposição, fala da comunhão. O altar do incenso fala da oração, mas a arca fala da presença. Então existem lugares que até tem comunhão. Você olha e fala: olha, todo mundo é amigo. Meu Deus, ó, todo mundo é legal ali. Até tem oração, as pessoas até oram, fazem campanha. O problema é que não tem a arca. A arca não está lá. E Saul não se preocupa com esse vazio, porque enquanto o altar do incenso fala da oração, da adoração, o reinado de Saul tem oração, tem adoração, mas não tem Deus. Saul não considerava a presença, não considerava a arca, tratava o sagrado como comum. O que você espera de crentes que falam palavrão? O que você espera de um pastor que fale palavrão? Palavras de baixo calão, comportamento desbocado. O que você espera de pessoas que vivem uma vida dissoluta, laica, e não aceitam a disciplina, porque amam os cargos, amam a liderança, amam as oportunidades? Esse é o reinado de Saul. Mas a Bíblia vai dizer: Deus resiste ao soberbo. Aleluia. Deus resiste ao soberbo. Labaxarabagasterai. Eita, Deus resiste ao soberbo. Você já notou que tem gente que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para funcionar, tinha tudo para ir para frente. Ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem nome, ele tem as coisas, ele tem apoio, ele tem suporte, ele tem tudo. Ele só não tem a vontade de Deus a favor. Ele patina, não sai do lugar, porque tudo que ele faz parece que tem uma mão no peito dizendo não vai, uma mão dizendo não anda, uma mão dizendo você não vai passar daqui, porque Deus resiste ao soberbo. Sabe quem é o soberbo? Eu não preciso de Deus, eu não preciso da vontade dele, eu não preciso da resposta dele, eu não preciso de ninguém. Então, se não precisa, ele não deixa avançar, ele não deixa ir. Mas a mesma Bíblia que diz isso também vai dizer que ele dá graça ao humilde. Sabe quem é humilde? Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para fracassar, tinha tudo para cair, tinha tudo para ser um perdido, mas agora a mão sai do peito e vai para as costas, e é Deus dizendo: vai porque eu sou contigo, vai porque eu sou teu Deus, vai porque eu vou te fazer prevalecer, vai porque eu vou abrir a porta para você, vai porque você vai triunfar, vai porque eu estou nesse negócio. Porque enquanto o orgulhoso não conta com Deus, o humilde não vive sem Deus, o humilde não toma decisão nenhuma sem ele falar vai, o humilde não toma decisão nenhuma sem ele dizer é por aqui. Ei, a vontade dele, ela vai determinar o teu futuro, não há quem possa impedir. Quando ele libera a palavra, nós já cantamos hoje aqui, o nome dele é mais alto, o nome dele é maior, acima do reino, acima do principado, acima do domínio. Quando ele libera a palavra, não há portas fechadas diante de você. Quando ele libera a palavra, não há demônio que pare a vitória da tua vida. Quando ele libera a palavra, as coisas acontecem. Aleluia, bendito seja Deus.
Mas eu li um negócio essa semana e eu fiquei meditando. Portas que não se abrem pode significar caminhos que não são seus. Eu achei uma palavra tão forte. Porque às vezes a gente insiste com pessoas, insiste com caminhos, insiste com lugares, insiste com projetos, e a gente acha que é a batalha da fé, a gente acha que é a batalha da perseverança, e às vezes não. Às vezes é Deus dizendo: não vai por aqui, eu estou te protegendo. Eu não quero que você vá por aqui, porque eu estou te protegendo, porque eu tenho algo melhor para a tua vida. Eu tenho uma bênção muito maior para você. E às vezes dá vontade da gente correr da onde a gente está, dá vontade da gente sumir. Eu estou dizendo por mim, quantas vezes eu já tive vontade de ir embora, de sumir, de desaparecer. Aí vinha lá a mão de Deus: não vai, porque eu tenho algo melhor para você. Não vai, eu estou te protegendo. Não vai, eu sou com você. Aí tudo conspira para você ir, tudo conspira para você abandonar, tudo conspira para você deixar. Só tem uma palavra que desfica, a palavra dele dizendo: é contra tudo e contra todos, eu sou na tua vida. É contra tudo e contra todos. É como a irmã testemunhou aqui, é todo mundo dizendo: vai acabar, vai morrer, vai terminar, não tem sucesso, não vai vencer. E aí veio uma voz dizendo: só acaba quando eu digo que acaba, só termina quando eu digo que termina, só termina a luta quando eu digo que termina. A palavra é dele. Deus tem a última palavra na tua vida. Deus tem a última palavra para você. Aleluia. É a palavra dele. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Davi chega no reino, a primeira coisa que Davi quer fazer é trazer a arca de volta. É a primeira coisa. É trazer a vontade de Deus, a presença de Deus, a intimidade com Deus. E intimidade não é um botão que a gente vai lá e liga e desliga. Intimidade com Deus é passar um tempo com Ele. E é um tempo bom com Ele. E a gente vive uma vida louca, apressada, que corre de um lado para o outro, estamos sempre correndo. Quando eu ligo para alguém, eu já ligo perguntando se a pessoa pode falar. Já é para todo mundo eu ligo: você pode falar? Por quê? Porque está todo mundo correndo sempre. E intimidade com Deus é parar a minha vida para entrar na dimensão dEle, no reino dEle, entrar na presença dEle. E sabe o que é entrar na presença dEle? Sair dessa presença aqui, ó, dessa presença que machuca, dessa presença que irrita, dessa presença que estressa, porque aqui está a conta de luz, a conta de água, o aluguel, é o dinheiro para comida, é a luta, é o desemprego, é as palavras de ofensa, é as palavras de perseguição, é as cutucadas, as alfinetadas, é as palavras doloridas. Aqui machuca, aqui entristece, aqui derrama lágrima. Aí a gente sai daqui para entrar na presença dEle, e na presença dEle, irmão, você encontra descanso, você encontra repouso, você encontra força, você encontra renovo, você encontra alicerce para a tua vida. Davi sabe disso. Davi olha o governo de Saul. O governo de Saul não é um governo pobre, é um governo rico. O reinado de Saul é um reinado próspero, mas Davi está olhando e está dizendo: eu me recuso a liderar sem a presença de Deus. Eu me recuso. Se tiver que fazer alguma coisa na minha vida, eu só faço se for debaixo da presença dEle, se for debaixo da voz e da direção dEle. Aleluia. É Ele que vai garantir a vitória na minha vida. E para isso eu quero liberar uma palavra para você. Você não precisa ficar com medo do amanhã. Eu estou liberando uma palavra para a tua vida agora. Eu estou liberando uma palavra para você. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo. Deus está liberando uma palavra para você. Ei, não tenha
tenha medo, porque eu sou contigo. Se a presença dele for contigo, não tenha medo do amanhã. Aleluia. Por quê, pastor? Porque tem um corinho que diz assim, ó: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Sabe por que você vai vencer? É porque ele está vivo. Sabe por que a porta vai se abrir? É porque ele está vivo. Sabe por que os inimigos cairão? É porque ele está vivo. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Aleluia. Bendito seja o seu nome para sempre. Davi sabe disso. Davi tem que trazer a presença, tem que trazer a arca de volta. Só que Davi está com pressa. Davi está com pressa. E porque Davi está com pressa, ele resolve colocar a arca em cima de uma carroça, para levar mais rápido para Jerusalém. Só que a lei determinava que a arca tinha que ser transportada sobre os ombros dos levitas. Os levitas deviam passar as varas pelas argolas da arca e levar em seus ombros. E a cada 6 passos natalícios, eles deveriam parar, sacrificar, adorar ao Senhor. Mas Davi está com pressa. Davi está com pressa. É isso que tem acontecido com muitas igrejas. O desespero pelo crescimento acelerado, o desespero para encher, o desespero para mostrar, o desespero. E trazer a presença de Deus leva tempo, envolve arrependimento, humilhação, quebrantamento. É madrugada, é monte, é oração sem parar, até que a gente ouça a sua voz. Mas Davi está com pressa. E quem tem pressa toma decisão errada. Quem tem pressa faz aliança com quem não deve fazer. Quem tem pressa muda de cidade, muda de igreja, quebra princípio e é quebrado por ele. Estamos vivendo a época da ansiedade. Tudo com muita pressa. E quem tem pressa não espera o que é melhor. Ele troca o melhor pelo bom. Os filhos de Israel fizeram assim. Deus até ia mandar um rei, mas eles tinham tanta pressa que ele mandou Saul. Saul foi escolhido pelo povo, porque se destacava entre o povo. Era um homem alto, se destacava na altura, no porte, na postura. Mas quando Deus escolhe alguém, ninguém sabe onde Ele está escolhendo. Quando Deus escolhe alguém, não está nas luzes da ribalta. Quando Deus escolhe alguém, não está no palco, como diz a Damares. Quando Deus escolhe alguém, não tem o espírito de vingança. Quando Deus escolhe alguém, não tem o espírito da retaliação. Porque você sabe a diferença de Saul para Davi? É que Saul até lançou a lança contra Davi, mas Davi nunca jogou a lança de volta. Saul tentou matar Davi várias vezes. Deus entregou Saul na mão de Davi 2 vezes. E Davi disse: jamais tocarei no ungido do Senhor. A diferença de Davi é que ele tem o poder para destruir, mas não destrói. Ele tem o poder para vingar, mas não vinga. Ele tem o poder para retalhar, mas não retalha. Ele tem o poder para acabar, mas ele não acaba, porque a justiça não é dele. Essa é a diferença principal de Davi. Mas quem tem pressa comete o erro de Davi. Mas o que mais me chama a atenção nessa história é que Deus deixou acontecer.
Deus deixou eles pegarem a arca e colocarem em cima da carroça, e ninguém morreu. Colocaram a arca da aliança em cima da carroça e ninguém morreu. Coloca o texto para mim lá, verso 7. Transportaram a arca sobre um carroção. Avança, o 8. E olha como está essa igreja. É uma igreja aqui. Davi e os filhos de Israel iam cantando, dançando, exultando com vigor e alegria diante de Deus. Eles dizem: eu tenho Deus no meu coração. Quem é você para me julgar? Quem é que você para dizer se eu ouço ou não ouço a voz de Deus? Eles estão aqui. Avança. Ao som das harpas, liras, tamborins, símbolos, trombetas. Tem cantores aqui. Tem cantores nessa congregação. Tem o louvor. O culto está acontecendo. Mas no verso 9, quando chegaram, troca para minha tradução, põe para mim a revista corrigida, por favor. Quando chegaram na eira de Quidom ou Nacon, os bois tropeçaram. Você já viu boi tropeçar? Mas os bois tropeçaram, porque Deus vai dando corda. Tem um negócio, irmão, que eu tenho que falar, eu não posso ir dormir com essa palavra. Deus confirma os passos de um homem bom, do justo. Deus não deixa o justo errar. Não deixa. Quando Abraão mentiu que Sara era sua irmã para Faraó, Deus apareceu para Faraó e falou: não toca nessa mulher que eu destruo essa cidade. Mesma coisa com Isaac. Deus não permite o justo errar. Há um Deus que está sobre a sua vida. Há um Deus que está sobre a sua casa. Há um Deus que está sobre a sua família. O sangue de Jesus está sobre você. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua casa. Aleluia, aleluia. O Senhor não vai permitir o engano prevalecer, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. Deus levanta quem tropeça, Ele levanta quem cai. A Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo e se levantará. A Bíblia diz: ainda que ele caia, o Senhor o levantará. Mas Deus não avisa o obstinado. Deus não impede o obstinado de coração, porque quando está obstinado, não há palavra que mude a mente dele. Ele pôs no coração. Eu tenho recebido pessoas que quando vêm falar comigo, ela não vem pedir conselho, ela vem comunicar o que ela já tomou decisão. Não, eu falei com Deus, Deus falou comigo. Não precisam de pastor, não precisam de liderança, porque elas dizem: eu ouço a voz dele, e apenas comunicam aquilo que decidiu. E eu sempre penso: se Deus não impede o obstinado, por que eu vou impedir? O
filho pródigo bateu o pé e foi embora da casa do pai. E o pai não moveu uma palha para trazê-lo de volta. O pai não mandou um trabalhador atrás do filho dele. Vai ver se ele está bem. Vai ver como é que está meu filho. Não. Porque a decisão é dele. Ele decidiu ir. E quando é obstinado, Deus deixa. Deus deixa. Deus não vai atrapalhar o obstinado de coração. É por isso que quem quer pecar, peca. É por isso que quem quer cair, cai. Aí quando quer se levantar, eu não tenho força. Quero voltar para a igreja, não tenho força. E o filho pródigo, quando ele quer voltar para a casa do pai, é ele que diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, me recebe de volta. E ele vai descobrir um pai que nunca apagou a luz da varanda. Aleluia. Ele vai descobrir um pai que nunca fechou a porta para ele. Ele vai descobrir um pai que sempre esteve esperando ele voltar. Aleluia. Um pai que o amor dele não diminuiu porque ele saiu de casa. Um pai que o amor dele não diminuiu porque ele foi embora. O amor ainda era o mesmo, o amor permanecia o mesmo, mas o pai respeitou a decisão. Aleluia. Eu quero liberar outra palavra sobre a tua vida. O que é teu volta para você. Aquilo que é teu ninguém rouba. Aquilo que é teu ninguém leva embora. Aquilo que Deus te entregou, eu libero essa palavra hoje. Aquilo que Deus colocou na tua mão, o diabo não rouba, não leva embora, não toma, não toca, não vai levar. O que é teu, Deus está guardando, está dizendo: não vai levar embora. Aleluia. Bendito Deus. Mas o obstinado Deus deixa ir. Deus deixa ir até que ele resolve acabar com a bagunça. É Deus que acaba com esse culto aqui, ó. É Deus que acaba com essa euforia. Quando Moisés desce do monte, ele diz: eu ouço barulho de pessoas que estão cantando, mas não é a alegria daqueles que vencem. E quando ele vê, há uma dança em volta do bezerro de ouro. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Mas Deus coloca um ponto final. Oh, aleluia. Deus está colocando um ponto final nessa noite. Os bois vão tropeçar. Eu estou liberando uma palavra. Os bois vão tropeçar e Deus revelará a sua glória. Deus revelará a sua presença. Deus revelará o seu poder. Aleluia. Porque a igreja é do Senhor. Ele é santo, 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 santo. Para sempre Ele é santo. Aleluia. Oh, labai xarabia ne bastou derrasterai. Os bois tropeçam. E no verso 9 mesmo, Uzá tenta segurar a arca. E por que Uzá tenta segurar a arca? Porque a arca ficou 20 anos na casa dele. 20 anos na casa de Abinadab. Provavelmente Uzá era um menino quando essa arca foi para lá. Então a arca para ele era uma caixa normal.
Nunca respeitaram a arca naquela casa. Por que iria respeitar agora? É exatamente isso. É só mais uma igreja, é só mais um salão, é só mais uma reunião, é só mais um povo. Mas Deus resolveu se manifestar. Deus resolveu se manifestar no meio da congregação. Aleluia. E quando Deus resolve se manifestar, oh aleluia, quem está fora no prumo é ferido por ele. Uzá toca na arca e morre. A Bíblia vai dizer que as suas entranhas se derramaram. Você tem noção do que é isso? Uzá foi partido ao meio. É por isso que Davi ficou desgostoso. Avança o verso 10 para mim. Se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Verso 11. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá. Davi ficou com medo. Essa tristeza aqui tem nome, é medo. Era como se Deus estivesse dizendo: está tudo errado isso aí. Vamos recomeçar esse negócio. E agora vamos recomeçar do jeito certo. Vamos fazer do jeito que é para fazer. Deus quer operar maravilha, mas precisa devolver o respeito. Deus quer abrir olho de cego, levantar paralítico, fazer milagres, salvar, mas precisa devolver o respeito pela presença, o respeito pela sua glória, pela sua palavra, pela sua presença poderosa. Precisa devolver. A arca fica na casa de Abinadab 20 anos. Nunca houve prosperidade, mudança, milagre ou qualquer coisa da parte de Deus. Mas nesse dia Davi fica com medo, e ele diz: vamos deixar numa casa aqui perto. Sabe o que é interessante? Que ele deixa na casa de Obed-Edom, que nem é judeu, nem é israelita. Quer dizer, se Deus ferir, não é dos nossos. Deixa na casa de Obed-Edom. Se Deus matar, não é nosso mesmo. 3 meses depois, eu imagino Davi perguntando: e aí, morreu Obed-Edom? Alguém vai dizer: rei, tem um negócio para te contar, tem um babado. Rapaz, o que foi? Morreu? Nada. Pensa num cara que prosperou, mas pensa num cara que mudou a vida por completo. 3 meses, mas mudou tudo. O cara é um mega empresário na onde ele mora agora, respeitado. Meu Deus, ninguém conhecia Obed-Edom, agora todo mundo conhece ele. Como é que é? Não morreu e prosperou? É, não morreu e prosperou. Mas como? Não sei. Eu acho que ele aprendeu a lidar com a presença. Ele aprendeu a lidar com a arca. Ele aprendeu a se relacionar com a presença. Porque quando você aprende a se relacionar com a presença, porta aberta começa a abrir, caminho começa a ser limpo diante de você, milagre começa a acontecer, a glória de Deus começa a descer sobre a sua vida. Aleluia. Tudo tem a ver com relacionamento com a presença. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tudo depende de como você se relaciona com Ele, como você faz as coisas com Ele, como você decide com Ele, como você coloca as coisas diante dEle. Aleluia. Oh, labla soro de bacharabaste cabia rasterai. Oh, aleluia, Jesus.
20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom. Sabe por que eu estou alegre? Deus falou comigo hoje. Deus falou comigo hoje. 3 meses. Faz assim, ó. 3 meses. 3 meses para Deus mudar a tua história. 3 meses para Deus mudar a tua vida. 3 meses para Deus mudar teu ministério. 3 meses para Deus mudar as suas finanças. 3 meses para Deus quebrar esta cadeia diante de você. 3 meses para a muralha cair, a enfermidade bater por retirada. 3 meses para quem debochou de você começar a te honrar. 3 meses para quem te ofendeu pedir a tua oração. 3 meses para quem te desprezou procurar o teu telefone para falar contigo. Eu estou liberando uma palavra. Deus falou comigo na madrugada. 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Alabasha, alabasta, alabahai.